cheia da alegria, o que explodia era o amor. Mas você foi apresentado por Montreal. Combina com tudo, inclusive com você. Montreal, leve pra vida. E Juruáia, a capital da lingerie, tem oportunidades imperdíveis pra você. Jornal da IPTV, primeira edição, oferecimento Grupo Celinho, a maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. E Univaz, quem forma bem, entrega profissionais melhores. Meia hora de chuva deixa Boa Esperança coberta de gelo e com prejuízos incontáveis. Na edição de hoje, a cobertura completa e o que causou este temporal de granizo. João Daniel Alves. Exatamente, viu, Suzana? Ao vivo, um profissional vai explicar pra gente, né, quais são os fatores que fizeram esse fenômeno acontecer nessa época do ano aqui na região. Te chamo já já, viu, João? Falaremos das consequências do tempo também na cafeicultura. Historicamente, junho é carregado de preocupações para os produtores. Guto Moreira, é com você. Exatamente, Suzana, principalmente para os cafeicultores, né, que estão com a safra ainda em andamento, alguns produtores já até conseguindo encher o terreiro pela boa produtividade, mas bate a preocupação. Junho é o último mês aí que marca, né, o encerramento do outono, e a previsão da Climatempo para o sul de Minas é que a temperatura média fica um pouco abaixo aí em relação ao esperado. Daqui a pouco nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo para saber se preocupa as próximas previsões. Então já aqui do IPTV 1. A gente se fala, Guto. 2 homens são presos suspeitos de participação em organização criminosa em Cruzília. Fuzil é apreendido. Assunto para Helena Lima. É isso mesmo, Suzana. No local onde esses homens foram encontrados, a polícia militar então apreendeu esse fuzil, uma pistola calibre 9mm, 9 carregadores e mais de 600 munições de vários calibres. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes, tá bom? Ok, até logo. Olha o golpe. Pedreiro faz compra de concreto pela internet e leva prejuízo. Fernando Lima é quem acompanha a ocorrência. Fernando. Suzana, a vítima perdeu mais de R$ 2.700. A polícia foi acionada, registrou o caso e agora esse caso está sendo investigado. A vítima contou que percebeu que poderia ser um golpe após, em uma conversa ali no WhatsApp, o suposto dono da empresa pedir mais R$ 700 por conta de problemas com o frete. Daqui a pouco, ao vivo, nós vamos trazer mais detalhes a respeito dessa ocorrência e também orientações para você não se tornar uma vítima. É daqui a pouco. Isso mesmo, até logo. Carros elétricos em alta entre as maiores cidades do sul de Minas. Pouso Alegre foi a que teve maior crescimento nas vendas deste tipo de veículo. Daniele Peixoto, vai daí. Suzana, de 2025 para 2026, o crescimento na venda de carros elétricos aqui na cidade foi de quase 330%. Agora, nas outras cidades mais populosas da região, também houve crescimento de vendas, e todas superando aí os 200%. Entre os motivos, a economia para reabastecer o carro e também a presença de aplicativos de mobilidade aqui na nossa região. Daqui a pouquinho a gente detalha, Suzana. Tá combinado. E em Machado tem concurso de ruas decoradas para a Copa do Mundo, para celebrar o Mundial e os 40 anos da participação do ex-jogador machadense Elzo Coelho. Eduardo Marinho está lá. Pois é, Suzana, e que bela homenagem, né? Já é clima de Copa, nós estamos no Jardim América, essa família reunida em plena segunda-feira. Olha só o pessoal dando tchau ali, mamãe, papai e a criança. E a gente vai mostrar a Alameda Brasil. Aqui também tem mais gente aqui colorindo as ruas, né? Inclusive o pessoal já está no clima pensando no Hexa. Ali tem o Antônio, a Bianca, eles vão dar tchau. Daqui a pouquinho vão para a escola, mas estão ajudando a deixar as ruas aqui coloridas. Lembrando que tem premiação, tá? Cidade toda envolvida. Daqui a pouquinho a gente conta tudo no IPTV1 desta segunda-feira. Todo mundo no clima da Copa, né, meu amigo? Até já, seja bem-vindo ao IPTV1 deste 1º de junho, viu? Muito bom dia.
Meia hora de chuva foi suficiente para causar muitos estragos em Boa Esperança e cidades próximas durante o fim de semana. Mike Araújo, meu amigo, as imagens impressionam, né? Bom dia. Demais, Suzana. Bom dia para você também. Segundo a Defesa Civil, alguns pontos tiveram um acúmulo de gelo por causa da chuva de granizo e esse acúmulo chegou a 60 centímetros. Você imagina a quantidade de gelo. Nossa equipe foi até lá para mostrar essa situação das ruas e também das lavouras que ficaram, olha só. Temos uma reportagem. O coração vai embora com a enchente. É triste. Na garagem aqui entrou, lá naquele portão lá entrou, lá no outro entrou, lá dentro de casa poder saiu tudo de água dentro de casa, por causa dos bueiros entupidos. Olha isso! Só gelo! A Defesa Civil de Boa Esperança atendeu 10 ocorrências durante a chuva de sábado à tarde. Os bairros Centro, Santa Terezinha e Vila Neuza foram os mais atingidos. A chuva começou por volta das 4 da tarde. A Avenida Dona Alzira Vieira, próxima a um supermercado, virou um rio. Olha! Meu Deus do céu! De acordo com a gerência do estabelecimento, em 20 minutos a água inundou o local. Ninguém ficou ferido. Na manhã de domingo, a perda de produtos ainda era calculada. Cerca de 30 árvores caíram sobre a rodovia que liga Boa Esperança a Ilicínea. 2 caíram sobre veículos, uma na Avenida João Júlio de Faria e outra na Avenida Juscelino Kubitschek. Enquanto as equipes estavam atendendo as ocorrências, a sede do Corpo de Bombeiros também foi alagada. Foi uma chuva de grande intensidade em curto espaço de tempo e com muito granizo junto. Então isso acabou alagando algumas residências devido ao fato de encher as calhas de gelo e a água não conseguia escoar. Então muita residência entrou água devido a essa situação. A gente teve alguns pontos de alagamentos na cidade também. Tem alguns bairros na cidade que são mais críticos. Teve um poste também que caiu sobre o veículo. A gente gerou essa ocorrência como perigo de eletrocução. A gente realizou o isolamento, o acionamento da concessionária da CEMIG para poder desligar a rede e evitar o risco naquela região e para quem transitava próximo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a base também do bombeiro também foi uma vítima. Sim, aqui, devido à chuva, né, nosso bairro está próximo da onde foi mais atingido, então acabou entrando muita água também, inclusive pelas calhas também entraram muita água aqui, e a gente já está trabalhando para resolver a nossa situação também aqui no nosso pelotão, no nosso quartel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, choveu em meia hora 32 milímetros. Aqui na Avenida Joaquim Três Pontas, ainda é possível ver as marcas dessa chuva. Há montes de granizo espalhado e as pedrinhas ainda estão inteiras, mesmo depois de 20 horas. 15 imóveis foram atingidos. O muro desta casa caiu. Outras 5 residências tiveram os telhados atingidos. E como não tem laje, os moradores foram acolhidos por familiares. Nesta casa, o gelo tomou conta da sala. As pedras também invadiram a casa da Bianca e arrastaram até a máquina de lavar. A limpeza do dia seguinte contou com a ajuda de vizinhas. Foi braba, muito braba. Perdi os trem, tudo. O que você perdeu? Tudo. Máquina minha arrastou, geladeira, guarda-roupa da minha mãe desculpa, novinho, já era. Você está contando com a ajuda dos vizinhos? Sim, dos vizinhos, todo mundo, né? Precisa de ajuda. Na casa ao lado, na rua Doutor Geraldo Freire, mora a mãe da Shirley. Depois de colher 2 baldes de gelo, ela foi ver a mãe. Quando chegou lá, viu o carro da família parar no quintal. Quando eu chego aqui, tá essa quantidade de gelo aqui, de granizo. Aí o carro que estava na garagem, a água veio e carregou. O carro bateu no portão e o carro da garagem veio carregando e veio derrubando o muro do vizinho. Veio aí as imagens aí que aconteceu. Foi isso, porque eu estou impressionada, porque eu nunca vi na minha vida assim, uma chuva assim de granizo com essa quantidade. O prejuízo se espalhou também pela região. A tempestade atingiu a zona rural de Campo do Meio, nos cafezais. Em 10 minutos, a chuva derrubou o grão e o valor dele.
Os produtores avaliam que 70% da produção foi para o chão e estimam um prejuízo de R$ 300 por saca colhida. Além disso, os outros pés que estão esqueletados ou novos também ficaram danificados. Aí a qualidade vai cair, né? Porque o café do pé é um café melhor, o café do chão é uma qualidade inferior. E vocês já estavam se programando para colher? Sim, a gente já estava. A máquina iria colher hoje para a gente. Essa era a nossa programação, mas, né? Não deu. Primeiro impacto até a ficha cair é bem difícil, porque a gente sabe, como produtor, a gente está numa empresa a céu aberto, está sempre correndo esses riscos, né? Só que a gente nunca espera, né? Aí, quando acontece, é difícil, mas a gente recupera. Prejuízo, hein, Mike? Demais. A Prefeitura de Boa Esperança disse que, a partir de segunda, a Secretaria de Obras vai dar apoio na reconstrução dos telhados das casas mais atingidas. Informou também que começou uma campanha de arrecadação de roupas, agasalhos, cobertores, mantimentos e produtos de higiene que serão destinados às famílias atingidas. Quem puder doar pode levar na Secretaria de Assistência Social, que fica ao lado da Igreja São José. Já a Prefeitura de Campo do Meio afirma que houve uma reunião hoje cedo com representantes da Defesa Civil, Emater, secretários e a Polícia Militar também para discutir as ações que devem ser tomadas. Neste momento está sendo feito o levantamento de desalojados, desabrigados e pessoas afetadas de outras formas, os prejuízos também registrados nas lavouras e propriedades rurais da região. Também vão ser realizadas visitas técnicas em campo com a Defesa Civil e a equipe de engenharia do município para avaliação detalhada dos estragos e definição também das medidas que deverão ser adotadas. A gente acompanha todo esse trabalho, né? Com certeza. E tem muita gente querendo saber o que explica um fenômeno tão forte e tão localizado, Mike Araújo. Em outras partes do sul de Minas não caiu uma gota. Pois é. Para que essa chuva acontecesse, foi preciso uma combinação de fatores. Depende do calor, da umidade, até mesmo do tipo de nuvem. É um tipo de nuvem específico. João Daniel está ao vivo justamente para responder essas perguntas que vêm de várias pessoas. Ele está com um especialista para responder. Bom dia, João. Diga, João, bom dia. Oi, Mike. Oi, Suzana. Bom dia para vocês também. Bom dia a todos que nos assistem. É bem como o Mike disse, né? Uma combinação de fatores, né? A gente viu aí na reportagem da Andressa imagens impressionantes, né? A própria Defesa Civil ali dos municípios atingidos. Essas Defesa Civil confirmou, né? Que foram mais de 30 milímetros em meia hora, né? O gelo acumulado nas cidades chegou a 60 centímetros. Um fato, inclusive, incomum, né? Fazia tempo que a gente não viu uma chuva tão forte como essa que atingiu a região aí, principalmente os municípios ali de Boa Esperança, Campo do Meio. E para falar sobre esse fenômeno, nós estamos aqui com o Hélio Scalvi, que é geólogo, né? O Hélio, eu já te pergunto, portanto, né, muita gente querendo saber qual que é essa combinação de fatores que fez com que um fenômeno como esse acontecesse aqui na região. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos os telespectadores. Dizer inicialmente que o geólogo é um profissional, normalmente, que gosta de conhecer as coisas, não só da terra, mas também de todos os processos físicos e químicos da natureza, né? Então, os fatores que geraram esse evento raro, né, na nossa região, pela intensidade que se manifestou, é o seguinte, é que no outono, essas ocorrências são mais comuns no verão, quando você tem um calor muito intenso, então o vapor de água sobe até cerca de 3 quilômetros a 5 quilômetros de altitude, onde as temperaturas das nuvens estão abaixo de zero, 15 graus abaixo de zero, e o contato entre esse calor que veio da terra e a parte gelada das nuvens, associado a ventos muito fortes, fazem com que a água seja cristalizada, formando bolas de gelo, né? E esse vento muito intenso, ele joga para cima e para baixo essas bolas, dentro dessas cumulonimbus, que são as nuvens específicas que criam esse fenômeno, e essas bolas vão crescendo de tamanho, né? Quando o peso delas fica maior do que a intensidade dos ventos, elas caem então e podem gerar grandes problemas, tanto na área urbana como na área rural e também para a aviação, né, e para as próprias pessoas. Então, é um fenômeno realmente que é gerado por uma conjunção de fatores que não é muito comum aqui na nossa região.
Algum motivo específico para acontecer justamente aqui na região? Não. Então, foi o encontro de todas essas possibilidades que eu citei anteriormente, né, que fez com que essas formações dessas bolas, essas pedras, né, elas fossem geradas e depois, durante um curto tempo, né, um espaço de tempo muito pequeno, normalmente isso ocorre numa largura de 500 metros até 5 quilômetros e num comprimento de 5 quilômetros até 30 quilômetros, quer dizer, não são regiões muito grandes, mas são regiões que são afetadas profundamente em função da queda localizada desse tipo de pedra de gelo, né? A gente falou de mais de 30 milímetros em meia hora. Esse fenômeno, né, do granizo acaba sempre, geralmente, estando atrelado a chuvas muito fortes, um volume muito alto, né? Exatamente. Essas nuvens, as cumulonimbus, elas são caracterizadas por fortes e intensas tempestades, né? E isso gera, então, um fator de ventos muito intensos, né, que ao redor do mundo muitas vezes são associados a tornados, né? Então, a velocidade desses ventos é muito elevada, fazendo com que essa água que está congelada, então, ela subdesça, formando fatias, né, faixas de gelo, de água congelada, e depois que o peso é maior do que a intensidade do vento, eles, então, desabam sobre a crosta terrestre. Muito obrigado pelas informações, é um ótimo dia, uma ótima semana. Eu que agradeço, obrigado. Agradecer, dizer que o Dia do Geólogo foi sábado, dia 30, e eu completo esse ano 50 anos de formado. Agradeço todos da EPTV pela audiência. Obrigado. A gente que agradece por sempre estar colaborando com a gente. Tá aí, portanto, o Hélio Scalvi, geólogo aqui de Poços de Caldas, trazendo um pouco mais, né, as explicações desse fenômeno, né, Mike e Suzana, como vocês disseram, o Hélio muito bem explicou, uma combinação de fatores que fez com que a chuva tão forte, né, acontecesse aqui na região. Eu volto com vocês. Parabéns para o Hélio aí, pelas explicações e pelo dia também. Obrigado, João. A gente conseguiu entender um pouco melhor agora por que veio essa chuva que não estava prevista, né? Eventos climáticos cada vez mais intensos, extremos e surpreendentes, Pois né, é. Mike? E a gente segue por aqui falando dos impactos do clima, porque junho começou, né? Historicamente, este é um mês carregado de preocupações para os produtores rurais, sobretudo para os cafeicultores. A gente recebeu aqui, inclusive, mensagem de quem trabalha no setor e está pensando nas consequências desse tempo. Vou compartilhar com vocês a mensagem do Messias. É o Messias Dominguete de Varginha. Olha só, gostaria de saber como fica a previsão do tempo para o mês de junho, porque estamos preocupados com a secagem do café. Obrigado pela atenção. Então a gente viu ali as consequências para quem estava com o café no pé. Ele está preocupado com esse outro processo depois da colheita, né? Guto Moreira é quem tem essa missão de trazer as respostas para o Messias e outras pessoas que também estão tentando entender melhor, até para afastar um pouco essa preocupação, talvez. Guto, por favor, boa tarde. Tem muito produtor aflito, Guto. Diga. Boa tarde. Com certeza, né? Vamos responder então a dúvida do Messias e também de outros produtores que querem saber como vai ficar a previsão do tempo. Ótima tarde a você, Suzana, a você, Mike, e a quem nos acompanha aqui no EPTV1. Olha, um levantamento feito pela nossa redação aponta que no mês de junho teremos 11 dias de sol e 3 de chuva. Pode chover menos de 1 milímetro hoje e depois no próximo dia 11. A chuva mais volumosa está prevista para o dia 12 de junho, sendo cerca de 11 milímetros. Lembrando que junho é o último mês do outono e marca o início do inverno. O solstício de inverno, né, que é o início oficial da estação, vai ser no dia 21 de junho, às 5h24 da manhã, no horário de Brasília. Esse é historicamente um mês de predomínio de dias secos, com muito sol, pouca ou nenhuma chuva na maioria das áreas do Brasil. A maioria das frentes frias de junho deve passar pelo sul e pelo sudeste do Brasil de forma oceânica. A previsão da Climatempo para o sul de Minas é que a temperatura média de junho deve ficar dentro ou um pouco abaixo aí da média. A passagem de frentes frias e a formação de baixas pressões atmosféricas no interior do continente, no litoral sul e do sudeste, vão produzir áreas de instabilidades frequentes no sul de Minas, fazendo com que estas regiões do país tenham um pouco mais de chuva do que a média normal para junho. Historicamente, é um mês de predomínio de dias secos, com muito sol, pouco nenhuma chuva, conforme eu já disse. Olha, inclusive o fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento
acima do normal da porção central e leste do Oceano Pacífico Equatorial está em desenvolvimento e provável que o início deste fenômeno em 2026 seja oficializado durante este mês de junho. Mas o El Niño não terá grande influência no clima de junho de 2026 no Brasil, pois ainda estará no estágio inicial. Eu estou aqui numa lavoura de café da Fazenda Experimental da Procafé, em Varginha, acompanhado do Lucas Bartelega, que é engenheiro agrônomo, e vai falar se é um mês de preocupações aí para os cafeicultores. A gente viu uma chuva muito volumosa, granizo se formando aí nas regiões produtoras, algumas regiões produtoras de café do sul de Minas. É preocupação para o cafeicultor que está em plena colheita, né, Lucas? Uma ótima tarde, seja bem-vindo ao nosso jornal. Responde para a gente, o que o produtor deve fazer? Boa tarde a todos, boa tarde, Guto. É um momento apreensivo nessa última chuva do final da semana passada, pegou muita gente desprevenido. Com essas previsões de chuva é importante o produtor se antecipar, continuar com sua colheita. Aqueles que ainda não iniciaram, tem que iniciar a colheita. É um ano que tem muito fruto verde na planta ainda, tem muito fruto já no ponto de colher. O produtor vai ter que iniciar mais cedo, não ficar esperando esses frutos verdes amadurecerem todos, uniformizarem, que não vai ter esse tempo. Se vir essas chuvas, ele precisa estar antecipado e aproveitar o máximo de colheita na hora certa e já preparado para esses no meio do mês agora, para essas chuvas que virão. E bate a preocupação também, Lucas, com relação a doenças, a invasores, né, por conta dessa chuva, por conta do granizo que se formou em algumas regiões produtoras. Tem que continuar o trabalho ali fitossanitário, conforme vocês falam, né? Isso mesmo. Você, produtor que foi atingido pelo granizo, né, na região ali de Campos Gerais, Boa Esperança, Campo do Meio, é importante imediatamente, já no início dessa semana, entrar com a pulverização com produtos à base de cobre, hidróxido de cobre ou oxicloreto de cobre, e junto com esse cobre colocar um fungicida específico para o controle de foma e coletótrico, porque a doença entra muito rápido. Então é importante que você entre com o controle ainda no início dessa semana. E as lavouras que haviam bastante carga na lavoura, espere mais uns 10 dias aí, que vai murchar um pouco esse fruto no chão, a folhagem. É importante que ele entre fazendo o levantamento desse café, que consegue ainda aproveitar. Mesmo que seja com uma qualidade um pouco inferior, mas ele ainda consegue aproveitar esse café. Tá certo, Lucas. Muito boas orientações, inclusive, para os produtores que tiveram perdas na lavoura. Mike, Suzana, eu volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigada, Guto, a você e ao Lucas por este panorama, né, Mike, em relação ao mês de junho, climaticamente falando, com certeza vai ajudar muito os produtores não serem pegos de surpresa. Pois é, planejamento essencial, né, para esse segmento tão importante para a nossa região. Isso aí. Guto comentou da chuva acima da média e ainda pode cair uma boa quantidade este mês, né? Exatamente, os meteorologistas já começam a chamar o mês de junho de chuvoso, porque a chuva ela já não é tão pequena nesse mês, ela dá uma reduzida, mas ainda tem um volume até que considerável para o período e pode ser que venha acima da média. A gente tem uma tela aqui para mostrar para vocês qual que é essa média. Geralmente no mês de junho chove cerca de 60 milímetros entre o extremo sul e o sudoeste, ou seja, a região de Passa Quatro, Passa 20 também costuma ter essa precipitação que às vezes é até 3 vezes maior do que as demais áreas, que também tem entre 20 e 40 milímetros de chuva, às vezes uma chuva distribuída em 3, 4 dias, mas ela geralmente é assim nesse mês, então a previsão de ser mais expressiva ainda. E em relação ao frio, meu amigo, quando ele deve apertar? Olha, tem 2 episódios de esfriada para a gente chegar por aí, né, essa queda mais acentuada nas temperaturas. Esse primeiro deve ser aqui na primeira quinzena, ou seja, até o dia 15 a gente deve ter o primeiro episódio de massa de ar frio para reduzir então já essas temperaturas. Mas a mais expressiva está prevista aqui para as últimas semanas do mês, que é quando as temperaturas podem chegar naquela casa dos 5 graus. Então é essa queda que vai ser um pouco mais intensa, deixando mais na média de temperaturas do inverno aí, que chega a 5 graus em várias regiões. E aí também Monte Verde e Maria da Fé podem começar a registrar temperaturas negativas. Segunda quinzena, que é quando chega o inverno oficialmente, né? Exatamente, né? Então, finalzinho do mês, a gente vai ter boas transformações no tempo daqui até o final dele. Hoje é o primeiro dia do mês e eu já senti que está mais frio. Pois é, realmente tem um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar
que está numa posição um pouco diferente, né, na altura do Atlântico, perto do Uruguai, mas está influenciando já a nossa região. Olha só, a gente vê aquela movimentação ali, então, que deve deixar o ar mais gelado agora e nos próximos dias também. Influencia a temperatura para a gente aqui no sul de Minas. Separei para vocês aqui algumas cidades para a gente dar uma olhada em diferentes pontos. Olha só, Itapeva hoje está com máxima de 20 prevista, Jacutinga de 23. Olha a chuva aparecendo aqui, ó, em Lavras e também em Passos, uma chuva pontual que pode cair durante a tarde. A gente tem falado principalmente de Boa Esperança por causa das consequências lá no fim de semana, então a gente vai olhar para essa cidade período por período. Na parte da manhã, então, o tempo começou mais friozinho lá, mas não muito, e aí agora durante a tarde a temperatura não vai esticar muito também, 24 graus é a máxima. Tem uma chuva pontual prevista para Boa Esperança neste momento durante a tarde, mais um pouco durante a noite também. Olha aqui outras cidades que podem ter chuva ainda neste primeiro dia da semana. Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida e Alterosa. São algumas das cidades com maiores acumulados previstos. Você percebeu que a chuva ela não vai ser muito volumosa hoje não. Possibilidade de chuva principalmente entre a tarde e a noite. A gente vai abrir a janela agora para as cidades mais populosas, começando por Poços de Caldas, que não deve ter chuva agora durante a tarde não. Tinha uma previsão mais cedo, ela já mudou. 22 graus é a máxima prevista para a cidade. A mesma máxima de Pouso Alegre hoje, que também não vai ter aquele período um pouco mais quente durante a tarde, não, às 3 horas vai ser no máximo 22 graus, não tem previsão de chuva em Pouso Alegre também não, diferentemente de Varginha. Essa cidade pode ter 1 milímetro de chuva, apesar de todo esse céu azul que a gente está percebendo aqui, chega a 23 graus no máximo. E o frio não se restringe a hoje, segunda-feira. Exatamente, o frio aumenta, inclusive, enquanto a possibilidade de chuva diminui. Vou destacar para vocês aqui primeiro Ouro Fino, que é uma das cidades que devem ter amanhã a menor temperatura do sul de Minas. Olha só, a segunda-feira lá já foi com temperatura bem baixa, amanhã vai se repetir, a previsão é de 9 graus e a máxima cai também até quarta-feira. Em outra cidade a gente vê um pouco mais além, os próximos dias também. Itajubá, aqui na tela, olha só, que a gente vai ver a partir de terça-feira. A temperatura continua caindo, de 12 vai para 11, depois 9, depois na sexta que ela começa a subir ligeiramente. As máximas também vão oscilar um pouquinho, mas ainda tem uma queda prevista até sexta-feira. O frio chegou junto com o mês, Suzana. É isso aí, o mês do inverno começou. Pois é. Obrigada, Mike. Até já, querido. Eu agradeço. Até. Tchau, tchau. Os carros elétricos estão em alta. Aqui no sul de Minas, entre as maiores cidades, Pouso Alegre teve o maior crescimento nas vendas deste tipo de veículo. E a gente vai lá, então, conversar ao vivo com Daniele Peixoto. Ela tem todos os dados e detalhes. Daniele, boa tarde. Oi, Suzana, boa tarde. Boa tarde para você que acompanha ao EPTV1. Suzana, aqui em Pouso Alegre, a venda de veículos elétricos aumentou mais de 320%. Esse dado é da Associação Brasileira do Veículo Elétrico e compara janeiro e abril de 2025 com o mesmo período desse ano 2026. Acompanhe comigo aí na tela. Em Pouso Alegre, o ano passado, então, foram vendidas 37 unidades, neste ano 159, aumento de mais de 329%. Aumento também em todas as outras cidades mais populosas da região. Varginha com aumento de 265%, em Poços de Caldas pouco mais de 261% e em Passos o aumento registrado de 225%. Para entender um pouquinho mais sobre esse mercado, a gente conversa agora com o Antônio Jair, que é gerente de uma concessionária aqui em Pouso Alegre. Antônio, bem-vindo ao EPTV1. Pode chegar mais perto aqui um pouquinho para a gente conversar. Antônio, quais as vantagens do carro elétrico? As vantagens do carro elétrico é a questão da economia que você tem, né? Então, uma economia de combustível e também a manutenção é muito mais barata de um motor elétrico, né? E esses são os principais motivos aí que o pessoal vem buscando, entendendo esses carros, tá? Agora a gente viu aqui nos números que Pouso Alegre é a cidade com o maior número de carros elétricos. O que tem levado o pouso-alegrense a adquirir esse tipo de veículo? Aqui em Pouso Alegre é a primeira loja de carros elétricos que chegou aqui no sul de Minas, né? E o que vem a trazer esses clientes na nossa loja é a busca disso mesmo, de ter a tecnologia, a qualidade que os veículos dão, né? E muito também da autonomia que eles trazem, né? Então o pessoal vê a relação que tem entre gasolina e energia elétrica, a praticidade de poder carregar esses carros na sua casa
casa, dá muita comodidade. Isso é um dos principais motivos que traz o cliente aqui para Pouso Alegre, para a gente ter essa loja sendo a primeira aqui, a gente poder levar isso para eles, né? Agora, você falou aí da recarga. Como que é feita essa recarga? É possível fazer em casa mesmo? É possível fazer em casa, sim. Ao adquirir um veículo 100% elétrico, você recebe um carregador, que a gente chama de wall box, tá? E esse carregador você faz a instalação na tua casa. Então, isso te dá uma praticidade de poder carregar ali no conforto da tua casa e viajar, aproveitar aí o teu carro. Agora, Antônio, explica pra gente, somente funciona com energia elétrica? Explica pra gente um pouquinho como que é esse funcionamento. Isso, esses carros são 100% elétricos, então a gente tem uma bateria de tração aí, tá? Que fica na parte inferior do carro ali, tá? E eles são 100% elétricos. Esse carro é o que você vai ter a maior economia aí, né? Se você for olhar o preço do quilowatt-hora aí, que é por volta de R$1, né? E a bateria que tem no Mini aqui, no caso, que é um carro mais vendidos que a gente tem 38 kW de bateria. Então quer dizer que você vai gastar por volta de R$38 a R$40 para você abastecer esse carro e rodar por volta de 330 km tranquilamente aí. Tá. Antônio, muito obrigada pela sua entrevista. Então, está aí, Suzana, essas informações, né? O Sul Mineiro adquirindo cada vez mais veículos elétricos. Eu volto com você aí no estúdio. Muita gente optando pela praticidade, pela economia, né, minha amiga? Obrigada, viu? Boa semana para você. Primeira pausa do EPTV1, 12h16 agora. A seguir, 2 homens presos suspeitos de participação em organização criminosa em Cruzília. Helena Lima, é com você. É isso, Suzana. Esses 2 homens, eles foram presos durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na cidade. E depois do intervalo, eu vou trazer todas as informações, tá? O EPTV1 volta já. Eles estavam com o pé no altar. E bem no grande dia... Só um minutinho. O que é isso aqui, Júlio? Tchutchuca? Tchutchuca. O nosso casamento acabou. O casório acabou. Mas parece que a festa tá só começando. Já tá tudo pago. Salgadinho pago, DJ, tá tudo aí. Eu perco o marido, mas eu não perco a festa. Hoje... Ela tá se divertindo na nossa festa de casamento. É isso mesmo. Tá acontecendo eu aqui chorando, eu aqui sofrendo. Juntos e enrolados. Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar. Na sessão da tarde. Sejam bem-vindos ao Cê Tá Doido. Alfenas vai se encontrar no postinho mais amado do Brasil. Cê Tá Doido Festival. Dia 13 de junho. Ícaro e Gilmar. Banda e Humberto e Ronaldo. Com transmissão do Jogo do Brasil na Copa. Ingressos pelo vaideingresso.com.br. Cê Tá Doido! A excelência começa na formação, reconhecida no ENAMED, construída perto da realidade e continua onde o cuidado faz a diferença. Universidade e hospital integrados, formando profissionais, cuidando de vidas. Universidade do Vale do Sapucaí e Complexo Hospitalar Samuel Libânio. Excelência que se aprende, excelência que se pratica. O Brasil faz parte dessa história e está todo mundo convidado. E alegria, aniversário da Van, é preço baixo todo dia. A Van, 40 anos, o Brasil inteiro está convidado. A maior vitrine de móveis rústicos do Brasil espera por você. 8ª Expo Móveis Rústicos em Passos. Design em madeira maciça, praça de alimentação e diversão garantida com entrada gratuita. De 4 a 7 de junho no Parque de Exposições. Ainda bem que tem, Ainda bem que tem, ainda bem que tem o nosso amor pra celebrar. Ainda bem que tem Loja 100, um instante pra guardar dentro do meu coração. Sei que posso confiar Em cada recordação. essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem, Loja 100, sempre tem amor também. ainda bem que tem. Loja 100. É a PIC 2026, de 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Ana Castela, Menos é Mais, Natanzinho Lima, Daniel e muito mais. É a PIC 2026.
Alerta de ofertas dos supermercados Rex. Fralda Pampers Super Sequinha Hiper 88,90. Papel higiênico Bianco 15,90. Kit shampoo ou condicionador Seda 18,90. Supermercados Rex sempre tem uma loja pertinho de você. Com licença. O que é que tu tá fazendo aqui, Mirinho? Que surpresa boa, meu amor. Hoje. Não, amor, se você está surpresa, eu estou surpresa e meio. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? A nobreza do amor. Dois homens foram presos no fim de semana suspeitos de participação numa organização criminosa em Cruzília. Com eles, a Polícia Militar apreendeu até um fuzil. Helena Lima está em nossa redação, acompanhando a ocorrência. Compartilha as últimas informações com a gente. Por gentileza, Helena, boa tarde. Suzana, uma boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o nosso CPTV1. Esses dois homens, gente, eles foram presos durante uma operação da PM contra o tráfico de drogas na cidade aí de Cruzília. A ação aconteceu no sábado. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi até um depósito onde estavam dois suspeitos que fugiram ao perceberem a chegada aí dos militares. Eles teriam dispensado drogas durante a fuga. Os policiais encontraram nesse depósito armas, munições e drogas. Foram apreendidos, então, um fuzil, uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, 9 carregadores de fuzil e mais de 600 munições de vários calibres. A polícia também apreendeu mais de 1.800 porções de cocaína, entre papéis e pinos, além de um tablete da droga, uma bucha de maconha, sementes da planta, balança e materiais aí utilizados para o embalo das drogas. Também foram apreendidos celulares e dinheiro. Em uma das residências alvo aí das diligências da polícia, foram encontrados outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Esses dois homens acabaram sendo presos, um de 26 e 38 anos. Eles foram presos, então, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição e favorecimento pessoal. Eles foram encaminhados à delegacia juntamente com todo esse material apreendido. Volto com você no estúdio. Assustador, hein, Helena? Obrigada pelos detalhes, bom trabalho, ótima semana. Olha o golpe, a Polícia Civil apura uma ocorrência de estelionato em Carmo do Rio Claro. Um pedreiro fez uma compra de concreto e levou prejuízo. Fernando Lima, como foi isso, meu amigo? Boa tarde. Suzana, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Olha só, a vítima teve um prejuízo de R$ 2.770. Ele afirmou para a polícia que precisava comprar concreto. Ele pesquisou, portanto, no Google e encontrou um número de uma empresa. Ele entrou em contato pelo WhatsApp, começou a negociar a quantidade de concreto que ele precisava e na hora de fazer o pagamento, ele mandou este valor por Pix. Só que o material não chegou. O homem, então, entrou em contato com a suposta empresa, perguntando por que o material não tinha sido entregue. Eles, então, pediram mais R$ 700 porque afirmaram que tiveram problemas com o frete. Foi aí que a vítima suspeitou e registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou, pessoal, que esse caso agora está sendo apurado. A gente segue falando sobre este assunto agora com o Luiz Fernando. Ele é professor de Sistemas de Informação aqui da UENG. Professor, eu começo te perguntando, existem regras novas em relação ao Pix. Essa vítima, por exemplo, ela poderia pedir o rastreio? Como que ela poderia ter agido para tentar recuperar esse dinheiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Ela acionando o próprio banco lá, né, e solicitando um MED. O MED é um mecanismo que foi desenvolvido para justamente você bloquear ou congelar esses bens e conseguir fazer o estorno. Então ela precisava do boletim de ocorrência e solicitar o MED no banco. Agora isso tem que ser feito o mais rápido possível. Como funciona? Bom, você tem que acionar o quanto antes para que eles consigam bloquear o dinheiro ali sem que ele tenha sido sacado da outra conta. Agora, normalmente esses golpistas se passam aí por empresas, né? Quando que a gente tem que ligar o alerta, desconfiar que tem algo errado? Olha, eu acho que quando você vê ali preços muito fora do padrão e você está desconfiado, busca mais saber sobre a empresa, né? Esses golpes de engenharia social, eles envolvem muito com isso. Então o cara vai lá, faz um anúncio no Google, a empresa dele vai estar ali em destaque, né? Então, assim, é sempre desconfiar e sempre buscar, né, mais informações sobre a empresa antes de negociar qualquer coisa.
Quais os cuidados com o Pix? Bom, você tem que ter bastante cuidado na hora de fazer essas transferências, né? Você tem que estar atento a essas negociações, né? E sempre estar buscando formas de proteger, não pegando ali empresas qualquer, sendo mais espertos ali nessa área, né? Certo, professor, muito obrigado pela sua orientação, pelas suas dicas. É isso, né, Suzana? Sempre desconfiar para não se tornar uma vítima. Eu volto com você aí no estúdio. Isso aí, o professor falou tudo, fiquemos espertos. Obrigada, querido. No próximo bloco a gente fala de Copa do Mundo. Em Machado tem concurso de ruas pintadas e a premiação é boa, né, Eduardo Marins? É boa sim, viu, Suzana? São R$4.000 em prêmios, né? Vão ser aí premiados, então, primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Das pessoas que participarem, né? Podem participar aí ruas, avenidas, e nós estamos aqui no Jardim Américo, o pessoal tá fazendo bonito, tá fazendo aqui a taça. Tem família participando, tem vizinhos, crianças, adultos, pessoal animado para a Copa. Será que o Hexa vem? Ó, o pessoal tá acreditando nisso, hein? Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto e muitas outras notícias aqui no EPTV1, 12h26. Não sai daí não, a gente volta já. E no próximo sábado vamos te contar a história vitoriosa do filho de Dondinho e Dona Celeste, que se tornou um rei. Daquela época, 23 de setembro de 1971. O Espia só é no próximo sábado, 15 para o meio-dia, aqui na EPTV. Guaxupé Café Festival 2026, de 29 de maio a 30 de junho. Shows gratuitos com João Pedro e Cristiano, Roberta Miranda, Clube da Viola, Ana Carolina, Rosa de Saron e Marcha para Jesus com show de Eli Soares. Todas as noites, apresentação dos Filhos da Terra. Programação completa no site da Prefeitura, www.guaxupé.mg.gov.br. Realização, Prefeitura de Guaxupé. Trabalhando o presente, renovando o futuro. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. De 3 a 21 de junho em Jacutinga, a Fest Malhas reúne moda, gastronomia e cultura. Atrações para toda a família. Fest Malhas, a moda pulsa aqui. Vem pra Jacutinga, vem pra Fest Malhas. Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples, basta olhar para a felicidade da Hélida. Através de uma amiga minha, ela me apresentou Trilhas de Futuro. E eu queria mudar minha vida, eu queria mudar minha realidade. Então eu me inscrevi e consegui a bolsa de técnica em estética. Aos poucos eu fui me apaixonando pela área e eu pude entender aquilo que eu queria de verdade. Eu queria cuidar das pessoas. Isso só foi possível porque Minas ordenou as contas. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Hélida. Eu não sabia que estética podia tratar também a mente, o coração das pessoas. Então, tudo isso eu pude colocar em prática lá fora. Eu percebi que através do programa Trilhas de Futuro, eu poderia ter uma oportunidade de me ingressar no mercado de trabalho. E eu acho que todo jovem tem que ter essa oportunidade. Porque assim como mudou a minha vida, é possível mudar a vida de muitas jovens. Minas é pra frente. A maior vitrine de móveis rústicos do Brasil espera por você. 8ª Expo Móveis Rústicos em Passos. Design em madeira maciça, praça de alimentação. E diversão garantida com entrada gratuita. De 4 a 7 de junho, no Parque de Exposições. Tradição é coisa séria, mas tão séria que alguns jovens não estão levando o Siriri a sério. Do grupo, só restou o Zé. Você não me dá um jeito, né, João? Verdade. Mas o difícil não é salvar o Siriri, é convencer a nova geração a entrar na roda. O grupo vencedor do campeonato, todo ano, ganha uma viagem para fora do país. E tem jeito melhor de chamar a atenção dos jovens do que falando a língua deles. Você reparou que a viagem é para a Coreia do Sul? É a terra do K-pop. Hoje, depois de Guerreiros do Sol, a gente só tem 2 semanas para ganhar essa viagem. Amor em Movimento, na sua tela quente. Vai começar o Siriri! É pra cantar. Oferecimento Barretos 2026. O Brasil se encontra aqui.
De volta com o trânsito, foi identificada a vítima de um acidente que aconteceu ontem em São Tomé das Letras. Quem é, Mike? Pois é, Suzana, a vítima é Cecília Carvalho, de 93 anos. O corpo dela está no IML de Três Corações, sem previsão de liberação. O velório e o sepultamento ainda vão ser definidos. Cecília da Silva se envolveu em um acidente ontem à tarde entre um carro e um ônibus na estrada de Três Corações para São Tomé das Letras. O carro e o ônibus bateram de frente. Ela estava no carro e morreu após ficar presa às ferragens. O motorista também ficou preso às ferragens, foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O SAMU e o helicóptero Arcanjo fizeram então o transporte da vítima até o Hospital de São Sebastião em Três Corações e ele continua internado, o motorista. A perícia da Polícia Civil esteve lá no local para começar as apurações, mas a informação, Suzana, é de que um dos veículos invadiu a contramão. Lamentável. Já a vítima de um outro acidente, este em Eloy Mendes, foi enterrada sem identificação. Pois é, de acordo com a funerária lá da cidade, um homem ele foi sepultado no cemitério municipal, mesmo sem essa identificação. Como não tinha documentos e ninguém apareceu, então foi enterrado como indigente. Esse homem vítima de um acidente, ele foi atingido por um carro no sábado à noite, no quilômetro 229. Esse acidente foi na MGC 491, em Eloy Mendes. O motorista do carro, de 43 anos, contou para a polícia rodoviária que a vítima teria entrado na frente do veículo de forma repentina. O condutor mesmo começou o atendimento, porque ele é médico, depois chamou o socorro, e esse homem acabou morrendo antes mesmo de ser socorrido. Depois que o local passou por perícia, o corpo foi liberado então para o IML para o sepultamento. Como ninguém apareceu para a identificação, por enquanto ele foi enterrado e eles continuam tentando saber quem é, Suzana. Triste, hein? Um ônibus pegou fogo hoje pela manhã na Fernão Dias e aí a rodovia teve que ser parcialmente interditada. Em que trecho? A semana já começa com transtorno lá no trecho de Cambuí, sentido São Paulo. Olha só na imagem feita no quilômetro 909. Por volta de 9h30 da manhã, dava para ver como as chamas estavam alastrando pelo veículo. A causa do incêndio teria sido uma pane mecânica. Só o motorista estava nesse ônibus e ele não sofreu ferimentos. Pela última atualização da concessionária Motiva, o acostamento permanecia interditado, sem registro de congestionamento por lá. Que bom. Agora, Mike, meu amigo, o asfalto novo, tão esperado, tão cobrado, começou a chegar, mas ficou pelo caminho, minha gente. A gente recebeu essa denúncia de um morador de Passos. Pois é o Edson Gonçalves, ele mandou essa mensagem pra gente. Olha só, boa tarde, Suzana e Mike. Começa falando do jornal, né, que ele respeita bastante, assisto todos os dias o jornal da IPTV, que aliás é maravilhoso. Gostaria de saber de você se tem como ver com a Prefeitura de Passos a quantas anda o asfalto na Vila São José, pois iniciaram o asfalto e não continuaram. Então metade tem asfalto, metade sem. As ruas principais estão assim. Conto com a ajuda de vocês. Ele agradece, então, na imagem dá para perceber o que ele está falando. Olha só, uma parte da rua tem asfalto, a outra parte não. Segundo o Edson, há um mês ele não vê mais obra nesse trecho por aí, Suzana. O Edson, querido, obrigada pelos elogios, pela audiência. Temos uma resposta para o Edson? Temos sim, da prefeitura lá da cidade. Segundo o município, esse tipo de obra é executado por partes, por etapa, passando pelo serviço de drenagem, terraplanagem, meio-fio, base, asfalto. Por esse motivo, nem todas as vias recebem pavimentação ao mesmo tempo. A obra segue em andamento, segundo a prefeitura, com cronograma normal dentro do previsto. Atualmente, segundo o município, a equipe está finalizando a etapa de drenagem. Nesta semana deve iniciar, então, a execução dos meios-fios. Na sequência, vão ser realizadas as etapas de base, posteriormente a aplicação da pavimentação asfáltica. Todas as ruas, segundo a Prefeitura, com moradias previstas no projeto, estão contempladas. E, eventualmente, a Prefeitura disse que podem ocorrer pequenas intercorrências, como manutenção de equipamentos, mas de forma geral os trabalhos seguem dentro do planejamento estabelecido e a previsão é de que todo o bairro esteja com o asfalto concluído nos meses de outubro a novembro. Então vai um tempinho ainda, provavelmente as máquinas sumiram de lá por algum problema desse aí ou por organização do cronograma e ele acabou percebendo que a rua continuou sem asfalto e sem movimento. Mas, segundo a Prefeitura, até novembro, outubro, a situação vai estar normal por lá e com asfalto novo. Em outubro ou novembro, estaremos lá para conferir. Está anotado na agenda aqui. Obrigada, Mike. Até amanhã, Eu agradeço. Até. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Muita gente aproveita a chegada dos dias secos e de mais vento
para soltar pipa, né? E é sempre bom lembrar, a brincadeira pode se transformar em tragédia se houver utilização de cerol, linha chilena ou outros materiais cortantes, viu? João Daniel Alves agora está no quartel do Corpo de Bombeiros, em Poços de Caldas, para trazer este alerta importante para a gente. Ô, João, além do risco para quem está manuseando estas linhas, é importante reforçar que outras pessoas também podem ser diretamente atingidas, não é isso? Bem-vindo. Exatamente, viu, Suzana? Mais uma vez, boa tarde para você, a todos que nos acompanham, né? Principalmente ciclistas, motociclistas, né? Até mesmo pedestres podem ser vítimas dessas linhas cortantes, né? Com cerol ou a chamada linha chilena, né? Enfim, que inclusive são proibidas, né? Existem legislações que proíbem, por exemplo, a comercialização desse tipo de linha, né? E a gente já noticiou em outras ocasiões aqui no EPTV1 casos de pessoas que se feriram e até mesmo casos de pessoas que chegaram a perder a vida por conta de terem sido atingidas por essas linhas. Para falar um pouquinho mais a respeito desse assunto, eu vou conversar agora com o Tenente Rodrigo Vaz, aqui do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas. Tenente, o que torna essas linhas, né, tão perigosas, né? Boa tarde. O primeiro fator, boa tarde, é a questão do elemento cortante. Elas são extremamente cortantes. No caso da linha chilena, ela possui uma composição, dentre outros produtos, o óxido de alumínio, que torna extremamente cortante. O cerol, como conhecemos já antes de chegar à linha chilena, é composto basicamente de caco de vidro em pó, né? Ele é triturado até chegar ao pó e isso as torna extremamente perigosas. Eu até destaquei aqui que vender, por exemplo, essas linhas é proibido, né? Sim, a comercialização e o manuseio também é proibido. Agora, Tenente, a gente está falando muito do fator cortante e ainda tem a questão da rede elétrica também, que é um risco a mais. Soltar pipa, independente da linha, perto da rede elétrica é perigoso, com a linha cortante ainda mais, né? Sim. Em se tratando de linhas como a linha chilena, a linha com cerol, quando em contato com a rede elétrica energizada, podem e vão oferecer risco iminente de choque elétrico. A gente está entrando no tempo mais seco, vento mais forte e agora, daqui a pouquinho, no mês de julho, férias também, que acaba aumentando o número de pessoas soltando pipas, né? Quais as orientações gerais, então? É escolher o lugar, né? Linhas somente específicas, né? Sem cortantes? Sim, escolher bem o local para fazer a prática, é uma prática recreativa, como todo mundo sabe. Escolher bem o local, não utilizar esse tipo de linha, dado o seu perigo, e a questão de legislação que já impede esse uso. Tomar esse tipo de precaução e a sua recreação vai fechar com sucesso. Gente, muito obrigado pelas informações. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, viu? Obrigado a todos. Tá aí o Tenente Rodrigo Vaz, do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, trazendo, portanto, essas dicas fundamentais. Lembrando, Suzana, que além do tempo seco, vento mais forte agora, daqui a pouquinho começam as férias escolares, então a criançada, né, os marmanjos, a turma vai soltar pipa, mas que sempre leve em consideração essas orientações. Eu volto contigo. Isso mesmo, meu amigo. Dá para se divertir perfeitamente, sem infringir a lei, sem colocar vidas em risco. Muito obrigada. Até amanhã. Um projeto de lei que transforma os Centros Federais de Educação em universidades tecnológicas tramita no Senado. O Cefet, que possui campus em Varginha e Nepomuceno, é uma destas instituições. Guto Moreira retorna trazendo este assunto. Bem-vindo, Guto. Suzana, muito obrigado. Olha, esse projeto de lei, ele inclusive já foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura e agora segue para o plenário que deve ocorrer aí amanhã à tarde, a votação. Caso o projeto seja aprovado no plenário, daí segue para a sanção do presidente Lula. A primeira vez que foi mencionada essa possibilidade, essa perspectiva do Cefet Minas se tornar uma universidade tecnológica foi em 1972, com a formação dos primeiros cursos de graduação em engenharia. O processo mais intenso de debate sobre a transformação começou entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, portanto há cerca de 25 anos. Nossa produção conversou um pouco mais cedo, antes do jornal começar, com o professor e vice-diretor geral do Cefet, o Conrado Rodrigues. Ele falou o que muda e o que não muda com essa transformação, com essa possível transformação de centro universitário, né, de centro federal para universidades tecnológicas. Então vamos conferir o que ele disse. Do ponto de vista do nosso financiamento,
haverá uma mudança porque nós passaremos a ter o nosso financiamento, a nossa matriz orçamentária, sendo estruturada da mesma maneira que a matriz orçamentária das demais universidades federais. Em termos do, vamos dizer assim, do conteúdo, né, do que a nossa instituição realiza hoje e vai realizar enquanto Universidade Tecnológica Federal, a gente pode dizer que não muda muita coisa. A gente vai manter, enquanto universidade, a estrutura acadêmica que o Cefet tem hoje, estrutura acadêmica essa que se caracteriza pela oferta dos cursos técnicos, pelos quais a gente é amplamente reconhecido, mas também a oferta dos cursos de graduação, os nossos mestrados e doutorados. Então, tudo que a gente tem hoje, em termos de oferta de cursos, migra integralmente para a nova Universidade Tecnológica Federal. Só reforçando então, Suzana, que já foi aprovado o projeto pela Comissão de Educação e Cultura, vai seguir para o Senado e amanhã à tarde pode ser votado esse projeto de lei, se passar, vai para as mãos do presidente Lula. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, Guto. Até a próxima, tá? Esporte, Copa do Mundo chegando e em Machado a Prefeitura lançou um concurso para premiar as ruas decoradas. Serão distribuídos R$4 mil em prêmios, isso para celebrar o Mundial e os 40 anos da participação do ex-jogador machadense Elzo Coelho. Eduardo Marinho está visitando a cidade, muitas ruas como esta aí, enfeitadas. Boa tarde. Algumas, viu, Suzana? No caminho a gente encontrou sim. Nós estamos, né, no Jardim América. Primeiramente, boa tarde para você, para quem está assistindo o EPTV1 desta segunda-feira. Dá até para brincar, né? Aqui é a Alameda Bolívia e nessa rua, né, pode ter desenho do Brasil? Pode sim, olha só. Agora há pouco, até na passagem de bloco do jornal, a gente mostrou a família ali participando. Eles desenharam, pintaram então a bandeira do Brasil, também estão no clima aí da Copa, esperando pelo Hexa, mas muitas ruas e avenidas aqui do bairro estão com desenhos e estão começando a serem pintadas. Agora a gente vai então na Alameda do Brasil, aqui já tem o esboço, né, o desenho da bandeira, o Hexa que já foi pintado aqui, né, a taça da FIFA também já está colorida, pintada aqui, e logo, né, a gente vê ali as 5 estrelas, né, e ao fundo os moradores, né? Aquela família da Alameda Bolívia subiu para cá para ajudar os moradores, né? E quem está organizando, né, essa integração entre os vizinhos é o Márcio, que está ali pintando, gentilmente vai conversar com a gente aqui agora. Márcio, obrigado, tudo bem? Boa tarde para você. Como é que foi a escolha, né? Não só das ruas, avenidas e os desenhos, como é que está essa integração com a vizinhança? Então, a gente aqui, como é o Jardim América, a gente trabalha pensando no nosso... que a gente tem que ganhar. Então a gente pensou, qual que é a rua melhor para a gente fazer? Avenida Brasil, aqui a gente tem a Alameda aqui, Brasil, a gente tem a Argentina, a próxima é a Argentina, mas lá nós vamos fazer para... Eu acho que a gente tem que parar no Brasil e hoje vai ser para ganhar. Esse ano a gente tem que ganhar. Ontem a gente já teve o gostinho do amistoso com o Panamá, 6-2. Como é que estava o coração entre o jogo e entre deixar também a rua toda bonita e colorida? A gente estava vibrando aqui, as crianças estavam assistindo ali o jogo enquanto a gente estava pintando aqui. Foi até engraçado, que a hora que empatou, você vê a carinha deles pensando, será que vai ser? Quando vê, disparou fazer gol e foi incrível. Foi um momento histórico que a gente viveu isso na infância e hoje a gente está aqui podendo refletir isso aqui de novo, mostrando para as crianças que a gente tem também que viver a cultura, que a gente tem que mudar, começando nos primeiros passos, fazendo isso daqui, trazendo todo mundo junto. Valeu, obrigado. Vou liberar para você voltar ali para a pintura com o pessoal já está fazendo a camisa do Neymar Júnior, camisa 10. E eu converso agora, então, com o secretário João Alexandre, que vai explicar as regras, tá? Você que é de Machado, está pensando em participar? A hora é agora. Boa tarde, secretário, tudo bem? Como faz, então, para participar, né? As ruas, avenidas e os bairros que estão aí começando a pintar e desenhar as ruas. Boa tarde. Boa tarde a todos do sul de Minas, da EPTV, satisfação recebê-los aqui, né? É o concurso Copa do Mundo 2026, né, de ruas pintadas e decoradas, né, uma realização da Prefeitura de Machado, a premiação até R$4 mil. O primeiro
colocado, né? A primeira rua recebe R$2.000, segundo colocado R$1.200, terceiro colocado R$800, né? E nós temos um conselho de política cultural que vai analisar os critérios de criatividade, originalidade, o tema, obviamente, né? O tema da Copa do Mundo 2026 e também essa integração, esse espírito comunitário que o Márcio falou muito bem entre os vizinhos, né? Que o objetivo do concurso é ter essa questão da Copa do Mundo, da originalidade, da criatividade, mas também dessa integração comunitária entre os vizinhos. Também uma homenagem ao craque Elzo de Machado, que disputou a Copa do México em 1986, portanto fazendo 40 anos. Rapidinho as regras, né? O pessoal tem que acessar um formulário, né, nas redes da Prefeitura. Quais as regras? As regras é preencher o formulário online, mandar as fotos, fazer as inscrições, os documentos pessoais, né? E mandar as fotos que a gente vai vir com o nosso corpo de jurados técnicos aqui avaliar todas as ruas de Machado. Já temos 3 candidatos inscritos, né? E a gente pede até o dia 27 de junho, final da primeira fase da Copa do Mundo, para todas as ruas de Machado estarem decoradas e pintadas para o hexacampeonato, se Deus quiser. Tá certo, obrigado, viu? Bom concurso para todo mundo. Pessoal, dá tchau ali. Eu devolvo, viu, Suzana? Só reforçando machado.mg.gov.br para ter acesso ao formulário para quem quiser participar. Que legal, meu amigo, adorei homenagear o Brasil e ainda concorrer a uma premiação de R$4.000. Legal. Boa sorte aos participantes do concurso e, claro, a nossa seleção. Obrigada, querido. E, ó, não é só em Machado que tem gente no clima da Copa do Mundo, não, né, Mike Araújo? Ele até voltou para mostrar pra gente. Diga. Pois é, mensagem boa chega, a gente corre aqui para compartilhar. Olha só, você acha que é sua rua também que está sendo enfeitada? O Rogério Vilela, de Carmo da Cachoeira, mandou essa foto aqui pra gente. Está escrito aí rumo ao Hexa, Copa 2026. Ele desenhou até as bandeiras ali dos países participantes também e mandou essa mensagem que a gente vai ver aqui também. Olha, eu fiz a minha parte. Espero que a seleção faça a dela. Senti que Rogério está meio dividido aí nas torcidas. Está meio dividido porque, né, ele espera que aconteça o certo, mas de repente, né, ele sabe que o Brasil precisa melhorar muito, precisa trabalhar esses treinamentos para poder trazer o resultado que ele espera. E olha, Suzana, tem mais mensagens chegando de Varginha. O Flávio Henrique Flauzino falou que lá na rua dele o pessoal também está pintando a rua. Ele viu a matéria a respeito, logo mandou a mensagem para a gente. É legal essa interação, né? Porque a gente sabe que tem muita rua bonita nesse período por aí. Bacana. Dia 13, falta pouco, né? Pouco, e a gente está aqui, ansioso, na expectativa. Isso aí. Obrigada. Agora sim, até amanhã. Agora sim, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Pousão perdeu mais uma, minha gente. O Dragão do Sul de Minas até saiu na frente contra a Portuguesa Paulista no Manduzão, só que não conseguiu segurar o resultado. Levou a virada e agora se vê ainda mais distante da próxima fase. O Pouso Alegre entrou em campo com a obrigação de vencer, mas a tarefa não era simples. Lanterna do grupo A13, o Dragão precisava passar pelo atual líder, a Portuguesa Paulista. A principal arma do time sul-mineiro estava na ponta direita, o japonês Ryuta. E o Pousão fez a torcida sonhar, com uma boa atuação no ataque e um bom desempenho no gol. Quando a Lusa conseguia passar pela zaga do Dragão, parava nas mãos de Thiago Braga. E aos 19 minutos, o lateral esquerdo Dudu Kempf chutou de fora da área no canto do gol de Bertinato, abrindo o placar no Manduzão. Final do primeiro tempo, 1-0 para o Pouso Alegre aqui no Manduzão. Gol que traz esperança de classificação para o time para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Está voltando para o G4, é uma chance da gente recuperar o ano. Esperança não só do torcedor. O zagueiro Xandão, que se recupera de uma lesão na coxa, também estava confiante. Já faz alguns jogos que a gente não consegue ter um primeiro tempo tão bom, né, como a gente teve, né, alguns jogadores aí que realmente foram muito bem, né, destacando o Ryuta e o Dudu, né, principalmente, mas é o Braga também que fez algumas defesas ali boas. Se Deus quiser, é uma vitória hoje, né? E o Pousão voltou confiante e teve essa chance de ampliar o placar, mas Thiago Rubim
isolou a bola lançada por Michael Paulista. A portuguesa foi para cima e fez valer a velha máxima: quem não faz, leva. Foram 3 minutos para mudar o jogo. Aos 16 minutos, Cadorini, de cabeça, deixou tudo igual no Manduzão. E aos 19, conseguiu a virada com Botteghini. O Dragão até tentou reagir, mas não conseguiu levar perigo para a área adversária. O time paulistano controlou o jogo até o apito final. Antes de vir para cá ontem no almoço, perdemos 2 jogadores, né? Foguinho e Lailton. E aí com isso tive que colocar os zagueiros que tinham para jogar. E durante o jogo eu perdi os 2 zagueiros, né? Então, uma linha de 3, jogou com um zagueiro e com um volante, no encaixe área, tomamos o gol, né? No momento que eu acho que a gente teve a oportunidade com o Rubinho, que saiu cara a cara com o goleiro, podia ter matado por 2-0, e aí infelizmente ele perdeu, que acontece com a bola, mas aí no cruzamento do encaixe de área, tive que botar volante, depois tive que ir desmontando o time. E aí a gente tomou 2-1 aqui, coisa que a gente não queria. O resultado hoje aqui era para tentar conquistar pontos, para buscar lá. O Ryuta foi o último jogador a deixar o gramado no Manduzão. Só ganhar, a gente precisa, mas perdeu. Desculpa para toda a torcida. É difícil, mas o Pouso Alegre ainda pode sonhar com a vaga na próxima fase da Série D. No próximo sábado, o clube precisa vencer o Madureira, lá no Rio de Janeiro, e torcer por uma derrota ou empate do América. Todos os jogos vão ser no mesmo horário, às 15h. Derrota também no módulo 2 do Mineiro. A Caldense foi até Uberaba, no Triângulo Mineiro, na estreia da competição e perdeu. Pela primeira rodada do Grupo A, o Uberaba fez 2-0 no Uberabão. Os gols foram marcados por Leandro Córdova e Bruno Henrique. O Colorado abriu o placar logo no início do jogo. Aos 3 minutos, Bruno Henrique recebeu nas costas da zaga e bateu para a defesa do goleiro. No rebote, Leandro Córdova marcou o primeiro gol do Colorado. No segundo tempo, Anderson limpou a marcação, caiu na área e a arbitragem deu pênalti. Bruno Henrique foi para a cobrança, deslocou o goleiro e fechou o placar. Uberaba 2, Caldense 0. O Uberaba somou os primeiros 3 pontos na competição e divide a liderança do grupo com o Mamoré. A Caldense não pontuou. No próximo domingo, a veterana volta a campo às 10 da manhã, quando recebe o Boa Esporte no Ronaldão. Chegou a hora de saber quem são os artistas escolhidos pelos jurados no É Pra Cantar. Eles selecionaram 16 cantores solo e duplas, 4 de cada região de cobertura da IPTV. E agora é você, é o público que vai votar para definir entre estes 4 de cada região 2 duplas ou cantores que vão participar do reality show no programa Mais Caminhos. Aqui, na nossa região, os candidatos escolhidos foram, olha eles aí, a dupla Vinícius e Rufini, de Lavras, David e Vilmar, de Andradas, além das cantoras Maria Laura, de Pouso Alegre, e Amanda Risse, de Três Pontas. Já dá para ouvir todos eles no G1 e votar, corre lá. E além disso, nesta semana, a gente vai apresentar cada um destes artistas aqui no EPTV1. A gente começa agora, hoje, com a cantora Amanda Risse. Eu sou Amanda Risse, sou de Três Pontas, tenho 27 anos. Olha eu aqui de novo, na mesma rotina da semana inteira, cabeça bagunçada. Eu comecei no pop rock, no MPB, só que aí eu comecei a tocar violão, comecei a me aproximar mais do sertanejo e aí acabou que eu me apaixonei pelo sertanejo e nunca mais voltei pro MPB. Fiquei pelo sertanejo mesmo. As noites sabem como eu te esperei. Marília Mendonça, né, que é uma mulher, assim, sensacional, que ninguém vai apagar a história dela, né? Zezé de Camargo e Luciano também, não tenho na pele, mas meus gatos chamam Zezé de Camargo e Luciano, é uma duplinha. Eu gosto muito. Sertanejo é a minha vida hoje. Queria esquecer você apenas um momento.
eu até tento, mas eu não gosto das minhas composições. E aí essa música que eu me escrevi é de um parceiro meu lá de Pouso Alegre, Dalcimar, que ele chama. Aí ele me mandou, eu gostei da música, falei, não, vamos investir nessa música. Inclusive é a minha primeira música de trabalho. De que na verdade já me esqueceu. Ah, se eu pudesse ter na mente um outro beijo que não fosse assim. Ela tem vários tempos assim que eu gostei dela e eu achei ela chiclete. Eu escutei ela uma vez e já decorei ela e falei assim, não, então vai ser essa música. Você tem, procure, não encontre mais ninguém. Aquela sua pegada, aquele seu, aquele jeito bem gostoso que você faz comigo, aquele beijo que só você tem. Procure, não encontre mais... Minha mãe assiste muito a IPTV, né? A televisão fica ligada. E aí ela falou assim, Amanda, ó, tá tendo um concurso na IPTV, se eu fosse você, escrevia, olha lá no site. Ela não entende muito da internet, né? Ela falou, olha lá no site que vai dar certo. Aí eu olhei, aí eu fiz a inscrição 5 de maio. Aí eu tava na torcida e graças a Deus eu fui uma das escolhidas, estou muito feliz. Eu tava fazendo show, era numa sexta-feira, ela ligou 2 vezes. Aí na terceira eu olhei pro celular e falei, gente, esse número aqui é estranho. Eu falei, mas vou atender, né? Vai que é alguma coisa importante. E aí era vocês ligando pra mim. E como foi? Nossa, ela falava e eu arrepiava inteirinha. Eu fiquei muito feliz mesmo. Acho que eu não dei nem palavras pra descrever. É uma oportunidade muito grande. Ainda mais pra gente que é artista independente, é muito importante. Alguns projetos dessa grandeza. Né? Quando eu não mais queria, você me fez amar quando eu dizia não e acreditar que... Eu tô começando agora a expandir, né? Boa Esperança, Varginha, toco bastante, Santana, Nepomuceno também, o pessoal me acolhe bastante lá. E agora vamos para Barretão, né? Eu nunca fui, né? Nunca tive a oportunidade de ir, por conta do trabalho mesmo, né? A gente fica o fim de semana todo trabalhando, mas é um sonho estar lá, é um dos maiores rodeios, né? É incrível a estrutura do evento, os cantores são selecionados a dedos, né? É incrível. Por mim, eu passava todos os dias indo, amanhecendo junto com o pessoal lá. Não tem nem palavras, o negócio é muito chique. Porque igual você. Certeza que eu vou chorar, porque eu sou uma manteiga derretida. Eu tô segurando aqui para não chorar. Porque eu tô muito feliz. E eu não sei, é muita coisa, é muita emoção ao mesmo tempo. É um palco enorme, que eu acredito que eu nunca toquei. É uma estrutura, um som, muita gente, né? Eu não faço ideia do que é tocar para tanta gente assim, mas eu tenho certeza que eu vou ficar arrepiada. Mas eu sempre fico nervosa antes de entrar pro palco, mas na hora que eu piso lá, que eu vejo o carinho do pessoal, eu esqueço do nervosismo na hora. Eu acredito que vai ser assim. A lua sabe que eu me apaixonei, mas se você eu sou a Amanda Risse, a minha música é Aquela Sua Pegada. Eu espero que vocês ouçam bastante, escutem, gostem e votem em mim. Aperta o dedinho aí e vota em mim que eu te espero lá no Barretão. Aquela sua pegada, aquele seu, aquele jeito bem gostoso que você faz comigo, aquele beijo louco que só você tem. Procure e não encontre mais ninguém, porque igual você não tem alguém. Porque igual você não tem, viu? Tchau. Boa sorte, Amanda. E durante a semana, a gente vai conhecer os outros 3 artistas classificados aqui no EPTV1, tá? Lembrando que a votação já está liberada no G1, você pode entrar lá agora, ouvir todas as músicas, inclusive das outras regiões, e votar em seu artista favorito. Só para te lembrar, aqui da nossa região, do sul de Minas, os candidatos escolhidos foram esses aí, ó.
A dupla Vinícius e Rufini, de Lavras, e David e Vilmar, de Andradas, além das cantoras Maria Laura, de Pouso Alegre, e de Amanda Risse, de Três Pontas. Já dá para ouvir todos eles no G1 e, claro, votar. Participe. Foram estas as informações do EPTV1 de hoje. Muitíssimo obrigada a você que prestigiou, tá? Ótima tarde, excelente semana e até amanhã. Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento: Grupo Celinho, a maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. E Univaz, quem forma bem, entrega profissionais melhores. Globo Esporte, oferecimento: La Mesa, proteção é o verdadeiro golaço. Vai na certeza, vai de La Mesa. Santa Casa de Passos, cuidar da vida é a nossa missão. E Construai, a sua casa torcendo com o Brasil. Tá feito. Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte está no ar, ao vivo nessa segunda-feira, 1h01. Entramos em junho e estamos muito no clima de Copa do Mundo. Faltam 10 dias pro Mundial e o Brasil embarca para os Estados Unidos hoje. Ontem teve a despedida no Maracanã, goleada. Já a gente fala muito de seleção. Porque Campeonato Brasileiro para pro Mundial agora, né? Primeira metade, o primeiro turno acabou. O Cruzeiro ontem empatou com o Fluminense e o Galo ganhou do Vasco fora de casa. Mas nesse clima de seleção brasileira fica até difícil de falar de Campeonato Brasileiro, né não? Eu sei.